É como se você estivesse sendo convidada a recomeçar a sua vida. É como se você olhasse para a pessoa que você foi até hoje, para os seus valores, para a estrutura de vida que você construiu, para a personalidade mesmo que você até então estava nutrindo. Você olha para tudo isso e nada disso faz sentido. Não necessariamente algo externo está acontecendo, que você está precisando recomeçar. Às vezes está, mas às vezes não. Às vezes é só um processo interno mesmo, de você olhar para a pessoa que você foi até hoje, para suas atitudes, para a forma como você agiu até então, e nada disso fizesse mais sentido. Isso é quase que um convite da vida para você recomeçar. Para você recomeçar a sua jornada, para você recomeçar a sua personalidade, sabe? Recomeçar as suas decisões, a sua forma de agir. Não necessariamente algo externo está acontecendo, mas tudo isso que eu tô falando, pode ser que você esteja sentindo agora, até por uma questão astrológica, porque a gente tá num período de Áries e a gente não tá num período normal, né? Porque geralmente essa época do ano o Sol já passa ali por Áries, mas o fato da gente ter outros planetas ali intensificam ainda mais esse convite para a gente recomeçar. É quase como se você fosse viver uma crise para recomeçar a sua vida. Está fazendo sentido? Fica aqui comigo que eu quero me aprofundar nisso com vocês hoje. Eu sou a Bia Viana, você está no podcast Loba Deusa, o espaço onde eu inspiro mulheres a colocarem o seu brilho no mundo sendo você mesma, sem aquele medo de desagradar as outras pessoas, sabe? Enfim, eu tava pensando muito sobre isso, porque assim como muita gente, eu também tô sentindo isso. É como se a vida ela tivesse me convidando para recomeçar. Recomeçar a pessoa que eu fui até então, recomeçar tomando decisões diferentes, nutrindo valores diferentes, nutrindo ações, atitudes diferentes, até mesmo uma aparência diferente, uma personalidade diferente, colocando energia em lugares que até então eu não colocava, por questões internas, por questões externas também, mas é como se a vida tivesse me convidando para esse recomeço. E não necessariamente a sua vida aqui fora vai mudar da água para o vinho. Às vezes vai. E se vai, isso fica ainda mais intenso, porque você vai ter que de fato recomeçar em um lugar diferente, em uma casa diferente, em um trabalho diferente, com uma família diferente. Às vezes não, às vezes é uma questão interna mesmo, sabe? De você estar sentindo que internamente, você com você mesma, você vai recomeçar, sendo uma nova pessoa. Isso, quando acontece, e pode acontecer em vários momentos na nossa vida, a maternidade é um dos fatores que faz a gente viver isso, um casamento, um trabalho novo, uma transição de carreira, quando a gente chega ali perto dos nossos 30 anos, 60 anos, que a gente vai fazer uma virada de ciclo muito grande, a gente pode sentir isso também. São vários os fatores, né? E quando a gente passa por isso, no começo pode ser muito difícil, sabe? Porque por um tempo a gente fica quase que sem identidade. É como se você tivesse, você tá vendo que o que você tá vivendo hoje tá acabando, sabe? E nem sempre isso permeia todas as partes da vida, mas às vezes coisas específicas. Você tá vendo que aquilo tá chegando no final. Você tá vendo que a vida ela tá te abrindo uma nova porta. É como se você fosse virar a sua jornada, sabe? Até então eu tava caminhando para a direita e a partir de agora eu vou caminhar para a esquerda. Mas percebe que para haver essa mudança, você vai ter que mudar a direção. E esse processo de mudar a direção, ele exige que a gente se dispa, não sei se é assim que fala, mas que a gente remova aquelas camadas que a gente não vai mais carregar com a gente. E isso pode parecer muito doloroso em muitos momentos, sabe? Porque é como se por um tempo eu fosse ficar sem identidade. É como se por um tempo eu fosse caminhar no escuro mesmo,
sem entender direito, sem saber direito quem eu sou, quem eu vou ser, quem é essa nova pessoa que tá vindo, qual que é essa nova caminhada, o que que ela tem para mim. E isso mexe muito com as nossas inseguranças, porque pensa só, você estava caminhando para a direita até então, e você estava vendo aonde esse caminho estava te levando. Quando você vai precisar caminhar em outra direção, de início, você não vai ter muita certeza de para onde que aquilo vai te levar. Mas quando o chamado vem, se você está se conectando comigo até agora, é porque você está sentindo isso, quando vem esse chamado, não adianta, não tem nem como a gente relutar contra ele. Porque é algo tão forte, tão profundo, que é quase que impossível de você continuar caminhando naquela mesma direção. E se você tentar, as coisas vão começar a dar errado numa proporção que vai ser pior você continuar caminhando ali do que você se arriscar de ir na direção contrária. Aquilo é como se a vida fosse ganhando um peso muito grande, sabe? Agora, quando você começa a caminhar na direção, vamos dizer assim, correta, na direção que a vida está tentando te levar, as coisas ficam muito mais leves. Porque é como se a partir de agora você não fosse mais remar contra a maré. Você fosse agora caminhar na direção daquilo que você veio realmente fazer. E esse processo de mudança, ele vai exigindo da gente muito desapego com algumas coisas que vão precisar ficar para trás. Sabe aquela coisa, a gente está sendo convidado a viver uma nova vida, só que para a gente viver uma nova vida, a gente precisa passar pelo processo de morrer, né? Todo início pede que algo fique para trás. E aí, esse processo, ele é muito desafiador, porque você vai precisar desapegar, você vai precisar deixar para trás, você vai precisar renunciar a algumas coisas, abrir mão de outras coisas, e é óbvio que isso gera na gente muita insegurança, muitos medos vêm à tona, mas o que que vai ser? Como que eu vou sustentar isso? Como que vai ser isso? E até a gente começar essa nova caminhada, existe um outro fator que precisa ficar muito bem estabelecido dentro da gente, que é a nossa fé. Porque no momento que eu vou mudar de rota, eu vou fazer uma transição de trabalho, por exemplo, eu vou mudar de um trabalho para o outro, eu vou precisar ter fé por um tempo de que aquele novo trabalho vai me trazer o que eu preciso, né? Eu vou precisar dessa fé. Eu vou começar a ser uma nova pessoa, eu vou começar a tomar decisões diferentes, eu vou ter que ter muita fé de que essa nova decisão que eu vou tomar, ela vai me trazer alguma coisa de bom. Se eu tô sentindo, se o meu coração tá me falando, eu vou precisar confiar. E esse confiar, ter fé em algo que a gente não vê, que é a magia do universo, que é essa inteligência que está por detrás da vida, ter fé nisso é muito desafiador, porque mexe com as nossas inseguranças. Às vezes a gente acha que a insegurança que a gente tem de conhecer novas pessoas, de perder o nosso relacionamento e tudo mais, é algo simples e é muito mais profundo. Porque essas inseguranças, elas mascaram a sua insegurança, a sua falta de fé nessa inteligência que rege todo o universo. E no momento que a gente vai fazer essa transição, essa mudança de vida, esse recomeço, é muito importante que a gente consiga cavar mais fundo e olhar para essa insegurança como essa falta de fé na inteligência que está por detrás disso aqui. Porque se existe mesmo uma inteligência, então não tem como estar errado. Os desejos que você está tendo, o que o seu coração está te falando, a vontade que você tem de mudar de trabalho, de começar uma vida nova, de fazer o que você está sentindo, não tem como isso estar errado.
E aí você vai aprendendo a confiar não só em você, mas também nessa inteligência, que no fundo, permeia você também. E esse recomeço de vida, que é um momento que muita gente está sentindo, alguns mais fortes do que outros, mas vai pedir que a gente mais do que nunca, se agarre nessa fé. A fé de que vai dar certo. Pode ser que algum desafio ou outro se apresente e faz parte, mas vai dar certo, sabe? Seja lá qual que é o teu propósito, o teu objetivo, a mudança de vida que você tá fazendo, a mudança de personalidade que você tá fazendo, confia nessa inteligência que tá por detrás. Porque eu tenho certeza que existe uma força muito maior amparando você, assim como me amparando e amparando todo mundo. E a partir do momento que a gente começa a se conectar com isso, a gente também começa a se conectar com a nossa autoconfiança. Porque se existe uma inteligência por detrás de tudo isso aqui e essa inteligência também me atravessa, então não é possível que todas as minhas ações, decisões e todos os meus desejos estejam errados. E aí, conforme a gente vai estreitando a nossa... Opa, bati no microfone, gente, desculpa. Estreitando a nossa relação, a nossa conexão com essa inteligência, a gente também vai estreitando a nossa conexão com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria. E assim a gente vai vivendo essa transição de ciclo de vida com muito mais leveza e com uma harmonia maior, sabe? Não precisa mais haver uma tempestade nesse momento. Você pode fazer isso com calma, mesmo estando dentro de uma tempestade. Você é capaz de permanecer no seu ritmo, na sua sabedoria, na sua confiança, sabe? E é isso que eu trouxe aqui para vocês hoje. Se tudo isso aqui tá fazendo sentido, comenta aqui embaixo. Se você tá me assistindo no YouTube, me segue aqui, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário. E se você tá aqui no Spotify também, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário. E eu espero vocês aqui no nosso próximo podcast.